O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, essa turma toda que está aqui, e ficaram em pé diante da imagem de Nabucodonosor que ele tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não o adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro e tudo isso aqui que está escrito, eles adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som, eu não sei como é que eles aguentavam ouvir essa notícia toda hora, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não serveis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som, aí vem de novo aquela lista, vocês terão que adorar. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, também já de saco cheio de ouvir essa notícia, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará no forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Ninguém vai sair daqui: qual é o nome daqueles 3 caras? Sadraque, Mesaque e Abdenego. O cara vai estar dormindo de noite: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então os 3 saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles.
falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, toda nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, e as suas casas, não era para tanto, né, rei? Poxa, sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Amém? Deus, que essa palavra tenha impacto, incomode mesmo o coração dos meus irmãos aqui. Que eles não pensem apenas em cumprir a missão, mas como cumprir a missão. Que eles não pensem apenas como cumprir a missão, mas que eles estejam prontos e preparados para o cumprimento dessa missão. Portanto, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que de algum modo as palavras proferidas aqui nessa noite sirvam de impacto para o coração de muita gente aqui nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Eu não tenho certeza se Sadraque, Mesaque e Abdinego sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Na verdade, eles foram para a província da Babilônia porque foram presos. Eles não queriam estar lá. Não foi nenhuma chamada divina que eles receberam para estar na província da Babilônia. Ao contrário disso, eles foram presos, foram levados como escravos, estavam fora da sua terra. Mas provavelmente, tanto eles quanto Daniel entenderam que era muito melhor cumprir aquela promessa, ou melhor, aquela instrução de Jeremias, no capítulo 29, quando ele diz assim: olha, já que vocês estão lascados mesmo, plantem jardins, façam casas e comam do seu fruto. Ou seja, na cabeça de Jeremias, a ideia era o seguinte: olha, a Babilônia não é a terra de vocês. O exílio não é nenhuma Disneylândia, não é nenhum parque de diversão. Então o que eu sugiro para vocês? Já que vocês têm que estar lá, porque vocês vão estar lá, que vocês aproveitem esses dias para vocês viverem da melhor maneira que vocês puderem. Sirvam da melhor maneira que vocês puderem servir, trabalhem da melhor maneira que vocês puderem trabalhar, sejam os melhores que vocês puderem ser e façam aquilo de melhor que vocês puderem fazer. E foi isso que eles fizeram, nada mais e nada menos. Daniel trabalhava na casa do rei. Sadraque, Mesaque e Abdinego pegou a boquinha deles, também trabalhava lá. Não era nenhum trabalho absurdamente pesado, mas eram escravos. A lei que Nabucodonosor estabelece é a lei para todo mundo. Não era lei para uma pessoa, não era lei só para os judeus, nem era lei só para os pagãos, era lei para todo mundo. Era lei para todas as pessoas o tempo inteiro. É só que pega Sadraque, Mesaque e Abdinego com uma disposição profunda no coração de não fazer aquilo que de alguma maneira ia contrariar o coração de Deus, que de alguma maneira ia enfeiar a sua identidade cristã, ou melhor, a sua identidade religiosa. E eles então começaram a dizer não para aquilo que na verdade todo mundo dizia sim. E aí vem o meu primeiro incômodo que eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho ouvido muita gente falar sobre cumprimento de missão, mas eu não sei se as pessoas estão entendendo exatamente o que isso significa. Eu não sei se você está entendendo que o chamado que Deus está fazendo para mim, está fazendo para você, é muito mais do que cantar música, é muito mais do que fazer congressos, e é muito mais do que encher igrejas. O chamado de Deus para esse tempo é muito menos coreografia e muito mais pé no chão. É muito mais manga levantada e arregaçada do que plástico e Photoshop. Nós precisamos aprender, queridos, que quando falamos sobre missão da igreja, nós estamos falando de algo absolutamente sério e algo absolutamente inquestionável da parte de Deus, mas que nós muitas vezes questionamos porque não sabemos o que isso significa. Pois bem, isso aqui disse que ia funcionar, funcionou. Primeiro, se você é comprometido com a missão, melhor, vamos voltar aqui. Vamos pensar aqui uma coisa: se você é comprometido com a missão,
é comprometido com a identidade da missão. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que a coisa mais fácil de ter é uma igreja cheia. É a coisa mais fácil de ter. Deus não está preocupado com isso. Deus não é o Deus do IBGE. Deus não trabalha no Vox Populi. Deus não está afim de números. Nós é que temos uma tara transcendental por números. Pastores se encontram, e aí, tudo bem? Bom dia, quantos membros tem sua igreja? Essa não é a nossa preocupação, ou melhor, não deveria ser a nossa preocupação, nem a preocupação de Deus, muito menos. O grande problema no cumprimento da missão, se nós queremos entender isso de verdade, queridos, começa com essa ideia aqui, olha, precisamos estar comprometidos com a identidade da missão. E aí vai muito mais do que vir a um culto, vai muito mais do que participar de um congresso, vai muito mais do que ser membro de uma igreja, vai muito mais do que ser evangélico, é muito mais do que você simplesmente carregar uma camiseta cristã. Aliás, hoje virou moda isso. O cara quer ter uma identidade cristã, ele põe uma camiseta cristã. Jesus te ama, e ponto final, agora eu sou crente. O cara põe um plástico no carro. Eu estava na Avenida Brasil, e aí, beirando ali a seletiva, e o cara me dá uma cortada miserável, e no vidro do carro está um versículo imenso assim: os caminhos de Deus são perfeitos. Não adianta ter camiseta cristã, boné cristã, dentadura cristã, isso não adianta. Não é isso que faz diferença, queridos. A nossa identidade não é plástica. A nossa identidade, queridos, não tem a ver única e exclusivamente com aquilo que apresentamos. Não tem a ver com a parte artística da nossa fé. Não tem a ver com a coreografia das nossas emoções espirituais. Não. Se nós queremos cumprir missão e chegar no final da história, porque o que importa é o final da história. Alguém já disse isso para vocês? O que importa é o final da história. Chegar no final da história e Deus chegar e apresentar para a gente: Jane, mostre suas mãos. Vocês já viram essa peça? Ninguém nunca viu mãos vazias? Meu Deus, quem nunca viu mão vazia, gente? Não é isso? O personagem clássico de Mãos Vazias. Deus pergunta assim: Jane, mostre suas mãos. No final da história, Deus vai perguntar para mim e para você se nós tínhamos um compromisso profundo, rasgado com a identidade da missão. Olha só, o povo olhou para eles e disseram o seguinte: há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Aqui, olha, os judeus. Quem foram? Os judeus. O que eles fizeram? Foram judeus que não se levantaram para adorar a estátua. Tinham uma marca, tinham uma identidade. Essas pessoas não eram conhecidas simplesmente porque eram escravos. Eles eram conhecidos porque eram judeus. Tinha uma identidade ali neles, cravada, tatuada neles. Tem gente aqui hoje que ninguém nem sabe e imagina que é crente. Tem gente aqui hoje que cantou, pulou, saltou, que ninguém sabe que ama Jesus ou se ama de verdade. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ser crentes aqui dentro. Nós adoramos ser crentes aqui neste lugar. Porque ser crente aqui, gente, é uma facilidade, é uma moleza. Eu quero ver você ser crente no meio de um pátio, quando todos os teus amigos xingam palavrão, ameaçam de morte, falam que Deus não vale absolutamente nada e que segui-lo é uma idiotice. Eu quero ver você ter uma identidade cristã quando você chegar na faculdade e os teus professores falarem de Nietzsche e os teus professores começarem a discutir sobre a teoria da criação e falar que a Bíblia é um livro fajuto, que não vale de absolutamente nada, que quem crê nesse livro é um idiota. E você se levantar no meio dos playboys da sua sala e dizer o seguinte: eu amo a Jesus, eu creio nessa palavra. Foi isso que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu fui chamado para pregar numa escola pública, no turno da noite. Quem conhece escola pública sabe como é. O turno da noite sabe como é que é. E aí eu cheguei lá e a diretora falou o seguinte: pastor, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Eu falei assim: não, o prazer é meu, eu me sinto lisonjeado. Ela falou assim: pastor, eu obriguei todo mundo a lhe ouvir. E eu falei assim: obrigou? Como assim? Obriguei.
Falei que todo mundo tem que descer, inclusive trazendo as suas próprias carteiras para lhe ouvir. Eu falei assim, poxa, simpático isso. Eu acho que eles vão vir com o coração abertíssimo para me ouvir. E aí, todo mundo que chegava no pátio, quase 200 alunos, cuspindo sangue. E aí eu fiquei esperando, e a diretora, com aquele jeitinho simples e generoso de dromedário, falou assim: cala a boca vocês, o pastor vai falar. Quando ela falou a palavra pastor, subia cadeira, pescoço, perna, era arma, tiro, tudo. Palavrão. Eu fiquei meia hora para poder começar a falar. Quando eu comecei a falar, o menino levantou no meio do pátio: pastor, posso falar? E aí vem aquela coisa de segundos na tua cabeça. O que você faz? Se não deixa, o cara te mata. Se deixa, te atrapalha. Eu fui pro deixa. Falei assim: pode falar, meu filho? Ele falou assim: pastor, 16 anos. Eu queria falar o que Jesus fez na minha vida. E aí, quem não me ouvia, começou a ouvir aquele menino. E ele começou a falar do que Jesus havia feito na vida dele. Naquele dia, naquela noite, eu tive absoluta certeza de que eu não era o pregador daquele lugar, mas era aquele menino. A única coisa que moveu o coração dele foi porque ele tinha coragem de dizer que ele tinha uma identidade com Deus, tinha uma identidade com Jesus, e que fazia diferença na vida dele. A gente gosta muito do Photoshop, a gente gosta muito das nossas capas, das nossas máscaras. A gente precisa aprender que, se nós estamos dispostos a chegar no final da história e alguém dizer para nós, Deus, que a nossa missão está cumprida, nós precisamos saber se estamos dispostos a ter, compromisso com a identidade que nos move, com a identidade que nos carrega, com a identidade que nos lança, com a identidade que nos chama. Sabe por quê, gente? Porque é só isso que vale a pena. Só isso que vale a pena. Por muitos anos as pessoas defenderam muitas outras bandeiras, bandeiras teológicas, bandeiras eclesiológicas, bandeiras denominacionais. Essa não é a nossa bandeira. A nossa bandeira é Jesus Cristo, o Senhor da história. Amém? A nossa bandeira é Jesus Cristo, o Senhor da história. É Ele que nós defendemos. Aliás, nem nós defendemos, é Ele que nós pregamos, é Ele que nós anunciamos. E é Ele que nós, de alguma maneira, tentamos viver. E por isso, no final da história, teremos que dizer: é Ele que vivemos. Se você é comprometido com a missão, é comprometido com a identidade da missão. Pois bem, tem uma outra coisa. Se você é comprometido com a missão, é comprometido em ser diferente, não esquisito. E a cada dia que passa, nós estamos misturando as coisas, queridos. Nós precisamos entender que o nosso grande chamado espiritual tem a ver com o ser diferente e não o ser esquisito. Por muitos anos nós fomos estranhos demais a tudo. Nós somos estranhos demais às pessoas. Nós somos estranhos demais à sociedade. Sabe por quê nós brigamos tanto com os homossexuais? Porque, infelizmente, nós confundimos o pecado das pessoas com as pessoas. Sabe por que as pessoas têm tanto problema conosco? Porque nós passamos a vida inteira dizendo para todas as pessoas que nós éramos melhores do que todo mundo. Sabe por que as pessoas olham para os crentes e às vezes riem dos crentes que fazem coisas que não deveriam fazer lá fora? Porque nós passamos a vida inteira dizendo para as pessoas que nós éramos melhores do que elas e mais santos do que elas, mais santos do que elas. Nós desaprendemos a nossa humanidade, nós desconhecemos a nossa humanidade e nós fingimos a nossa humanidade. E aí sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos pessoas esquisitas. Sim, nós nos tornamos pessoas esquisitas, porque nós éramos as pessoas que não saíamos nos domingos, porque nós tínhamos igreja para ir. Nós éramos as pessoas que não íamos na festinha de 1 ano do vizinho, porque o vizinho batia tambor. Você sabe que é bater tambor, né, gente? Ah, é um percussionista. Não, não é. Ou seja, nós nos tornamos pessoas absolutamente esquisitas na sociedade, mas não nos tornamos diferentes. Sabe por quê? Porque quando você dirige, por exemplo, você não é diferente. Quando você dirige, você faz as mesmas maldades que pessoas não crentes fazem. Quando você dirige, você xinga o cara que te corta,
você xinga o cara que te ofende, você fecha o cara que tentou te ultrapassar. Sabe? Você não é diferente, você só é um cara esquisito. Você é esquisito quando na verdade deveria ser diferente. Sabe por quê? Porque se a vizinha precisa da sua oração, você que tem que ir lá orar. Entende? Mas você é um cara tão perfeito, tão bondoso, que você não consegue, aliás, tão perfeito e tão santo que não consegue ser bondoso, e nem amoroso, nem misericordioso. Nós não fomos chamados para sermos esquisitos, nós somos chamados para sermos diferentes. Aí eu fico pensando, gente, se nós precisamos fazer com que as pessoas nos conheçam apenas pelo rótulo que nós temos. Eu ando pelas ruas do Grajaú e eu faço muita questão de que as pessoas me conheçam, mas eu não faço nenhuma questão que as pessoas achem que eu sou pastor. Então tem um churrasco lá que funciona num local lá, e eu vou quase toda semana eu vou lá. A gente conversa sobre tudo, sobre futebol, sobre muitas coisas. Outro dia estavam falando de pastor lá. Pô, você concorda com esses pastores? Eu falei assim, claro que não. Mas eles falam assim, pô, cara, você é um cara bacana pra caramba, sabia? Eu falei assim, obrigado. No dia que ele descobrir que eu sou pastor, eles vão ter uma surpresa grata. Porque primeiro, eu tentei ser diferente. Eu estou tentando não ser esquisito. Aí eu estou chegando em casa do futebol lá da igreja, e Danusa, minha esposa, liga, diz assim, olha, o nosso vizinho está gritando demais aqui. Alguma coisa aconteceu. Porque ele já bateu aqui nossa porta para perguntar se fomos nós que deduramos ele para o síndico. E ele está indo de porta em porta. E eu falei assim, mas ele nunca nem falou com a gente. Está indo de porta em porta. E aí eu cheguei em casa, 20 minutos depois. Esse homem só tinha me dado bom dia, boa tarde e boa noite. 20 minutos depois, já era quase meia-noite. Aliás, já mais de meia-noite, toca a campainha. Eu abro a porta. E o Ed está lá. Ele falou assim, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. E eu falei assim, tá jóia, Ed. Aí ele falou assim, meu nome é Ed, e eu preciso que o senhor ore por mim. E eu falei assim, tá jóia, Ed, eu vou orar. Quer que eu ore agora? Ele falou assim, não, o senhor é um pastor, eu vou ficar de joelhos. E ele ficou de joelhos. Eu falei assim, Ed, nem precisa. Aí eu coloquei a mão no ombro dele, ele falou assim, não, pastor, ore sobre a minha cabeça. E aí ele me levou para a casa dele. Pastor, vamos lá em casa. Eu falei assim, cara, deixa eu pelo menos trocar de roupa. Não, vamos agora, como o senhor está, pastor? Eu falei assim, mas eu estou descalço. Ele falou assim, tome o meu chinelo. Saí da casa dele 1h da manhã. E ele dizendo assim, eu preciso de ajuda. Já há 4 semanas que o Ed frequenta a minha igreja. A gente precisa aprender a ser diferente, não ser esquisito. A gente tem perdido muita gente quando a gente tenta ser mais santo do que todo mundo. A gente tem perdido muita gente quando a gente tenta ser os mais certinhos, quando na verdade nós não somos. Engraçado, o texto diz assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, tinha uma identidade e tinha uma ideia fixa. Eu sou diferente porque eu sirvo a Deus. Eu sou diferente porque eu ando com Ele. E isso faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Olha, preste atenção. Não faz nenhuma diferença você vir à igreja todos os domingos. Não faz. Mas faz toda a diferença você amar a Deus todos os dias. Não faz nenhuma diferença você vir à igreja todos os domingos, nenhuma. Mas faz toda a diferença você amar a Deus todos os dias. Pois bem, a gente aprende também que se você é comprometido com a missão, se é chegar no final da história e alguém dizer para você assim, olha, missão cumprida,
Você precisa ser comprometido com Deus e não com a religião. E aí, gente, nós precisamos entender que estamos remando contra a maré, tá joia? Porque a maioria de nós é religioso. A maioria de nós faz coisas por religião. Nós vamos aos domingos à igreja por religião, nós devolvemos o nosso dízimo por religião, nós cantamos as músicas por religião. Essa água aqui é minha? Obrigado. Eu fui pregar na igreja de um pastor, não vou falar o nome dele, porque para não comprometê-lo. E aí eu cheguei assim: Horácio, eu quero água. E falei, E aí eu falei assim, eu preciso de água. E aí ele me trouxe um copinho para eu beber. E eu estou pregando, eu falei assim, para que serve um copo fechado quando alguém está pregando com o microfone na mão? Vai abrir como? E ele generosamente levantou do seu lugar, veio aqui e meteu o dedo no copo. Puf! Eu bebi assim mesmo. Vai que o dedo lá é ungido, né? Ser comprometido com a missão é ser comprometido com Deus e não com a religião. E aí, gente, tem a ver com obediência. Tem a ver com algumas coisas que a gente normalmente faz, que a gente sabe, que a gente vê todos os dias. Porque nós somos ensinados a sermos crentes do domingo, né? Nós somos ensinados a termos um compromisso onde nós cantamos, levantamos as nossas mãos. E eu gosto daquilo que o Decidei disse lá em minha igreja, citando um escritor americano, sobre uma experiência interessante do filho. Ele disse que um dia o filho chegou para ele e disse assim: pai, eu já disse para você que eu te amo. E o pai falou assim: meu filho, muito obrigado. Olha só, aproveita, já que você está aqui, põe o lixo lá para fora. Pai, eu já disse para você que você é a pessoa mais importante da minha vida. Obrigado, filho. Vai lá, põe o lixo lá fora, por favor. Eu já disse para você que você é maravilhoso. Disse, filho, agora vai lá, põe o lixo lá fora, por favor. Eu já disse para você o quanto eu te quero, sempre do meu lado. Tá bom, filho, mas põe o lixo lá fora. O grande problema é que nós cantamos canções que dizem tudo isso, mas e na hora de jogar o lixo fora? Nós não queremos, nós não estamos dispostos. A maioria de nós tem lixos guardados no coração, que estão trancados nas gavetas da alma, e pegaram a chave e jogaram num pântano, para nunca mais descobrir. Porque você morre de medo de abrir as gavetas do seu coração e retirar o lixo lá de dentro. Você prefere conviver com as gavetas trancadas, sabendo que ele está lá dentro, do que aprender a obedecer a Deus. E sabe o que muitas das pessoas fazem? Muitas vezes cobrem a gaveta trancada com religião. Cobrem a gaveta trancada com as músicas que cantam, com os trabalhos que fazem, com o dízimo que entrega. Cobre as gavetas trancadas do coração, com aquele lixo lá guardado, com os domingos, com as quartas, com as vigílias, com as campanhas, com os montes, com as orações, com muita coisa, mas não tem coragem de destrancar as gavetas do coração para jogar o lixo fora. Eu um dia tive que viajar, e aí quando eu ia fazer uma viagem longa de 12 horas de carro, um dia anterior o rádio do meu carro, pif, dá problema, dá zebra. E eu falei assim: meu Deus, 12 horas viajando sozinho, sem nenhuma coisa para ouvir, é dose para leão, né? E aí meu pai, muito solícito, falou o seguinte: meu filho, não se preocupa não, eu resolvo isso para você. E eu falei assim: o que você vai fazer? Ele falou assim: não, eu vou levar do fulano de tal. Obrigado, querido, já está aberto? E aí, ele levou lá o cara e falou assim: pega o carro depois. E aí eu fui lá pegar o carro. Aí o camarada falou o seguinte, o eletricista, falou assim: cara, eu não consegui consertar o seu rádio. Eu falei: você sabia, essa coisa de graça é uma desgraça.
Aí ele falou assim: mas é o seguinte, pega o meu rádio, eu coloco no seu carro, quando você voltar de viagem, o seu rádio já está consertado. Eu falei assim: beleza, posso ir com o seu rádio? Pode ir. Ele foi lá, instalou o rádio e tal. 4 horas da manhã, embarquei, fui embora. Aí estou na estrada, coloco o CD para tocar, ele pula para o rádio sozinho. Aí eu fui, tirei do rádio, coloquei no CD de novo. Ele, puf, pulou para o rádio outra vez. Aí eu fui, coloquei no CD. Ele, puf, pulou para o rádio outra vez. Desisti. Vou ouvir rádio. Pulou para o CD. Coloquei no rádio, pulou para o CD. Coloquei no rádio, pulou para o CD. Aumentei. Ele diminuiu sozinho. Eu diminuí e fiquei com o rádio lá, baixinho. Daqui a pouco eu sozinho na estrada, ele, puf, estoura o som. Eu falei assim: meu Deus, meu rádio é o Chuck, o boneco assassino. Não, teve uma hora que eu olhei pro rádio e falei assim: qual o teu nome? Falei, vá que tem um espírito mau ali. Meu rádio tinha tanta independência que quando eu cheguei no lugar que eu ia pregar, eu tirei a chave do carro com medo dele sair de madrugada. Bom, com rádio é engraçado, mas não é nada engraçado com você. Porque é exatamente isso que você faz quando Deus instala você no carro da vida. Deus aumenta, você diz assim: sou eu que mando, e abaixa. Deus põe um CD para tocar e você diz assim: não, eu quero é rádio. Deus põe um rádio e você diz: eu quero CD, porque aqui no carro quem manda sou eu. Esse é o grande problema de quem quer cumprir a missão. A gente não consegue entender que o nosso compromisso é fazer o que Ele manda e não o que a gente quer. E quando isso acontece, a gente é que perde o rumo, a gente é que perde o foco, e isso atrapalha demais a vida da gente. Olha o que diz o texto: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eu tenho fixo aqui, rei, uma ideia aqui na minha cabeça, e nós temos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós não desobedeceremos, nós não adoraremos outros deuses. Eu retornei agora de um congresso que me abençoou tremendamente. Mexeu com a minha cabeça, mexeu com o meu coração, mexeu com a minha vida, mexeu com os meus pressupostos. Não ouvi nenhum preletor extraordinário, não ouvi ninguém não, mas ouvi poucas pessoas famosas, não chorei. O que me impactou foram pessoas como eu e como você, que tiveram a coragem de dizer o seguinte: mais do que religião, eu amo a Deus. Pessoas que nunca foram transformadas pela religião, mas que foram mudadas por causa de Deus. Pessoas que foram impactadas pela ação de Deus em suas vidas e que, por causa de Deus, as suas vidas tomaram outros rumos. Eu quero convidar você aqui hoje a pensar na sua vida. Há quanto tempo eu estou aqui dentro e eu ainda não fui impactado por Deus? Há quanto tempo eu estou aqui dentro e Deus ainda não fez, ou melhor, eu ainda não sinto diferença na minha vida? Há quanto tempo eu estou aqui dentro e nada muda? Há quanto tempo eu estou aqui dentro ou em qualquer outro lugar que você queira se encaixar e a minha vida continua exatamente a mesma coisa? Porque o seu compromisso não pode ser com religião, com as coisas que você faz, mas com aquilo que você é. Não pode ser com aquilo que você diz adorar, mas de fato com aquele que você adora. Pois bem, se você é comprometido com a missão, saiba que jamais vai conseguir cumpri-la sozinho. E algumas coisas me chamam a atenção sobre isso, tá bom? A
Primeira delas, nós não vamos cumprir missão sozinhos. Não somos os heróis. Nós não somos os reis da cocada preta. Não somos nem os reis, nem a cocada, nem a preta. Nós somos crentes em Cristo, que sozinhos não vamos mudar a história do mundo. Pode começar em nós, mas jamais terminará em nós sozinhos. Apenas uma pessoa mudou a história. Essa pessoa se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. A história se transformou por causa dele. Ela é contada antes e depois dele. A história foi modificada por causa dele. A história está abaixo dele. Ele está acima da história, porque Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele sim, sozinho mudou a história. É a ele, diz a palavra de Deus, que se dobrarão os joelhos. Pessoas que estão debaixo dos céus, essas pessoas se dobrarão diante dele e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz o livro de Filipenses. Isso significa, queridos, que o Papa Bento XVI um dia vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Isso significa que o pastor mais conhecido do mundo vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Isso significa que o homem mais incrédulo e mais ateu do planeta vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Só um homem mudou a história, e este homem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Você não vai mudar a história sozinho. Pode começar em você, mas não vai terminar em você. Por isso, eu quero dizer para vocês que essa história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ela é contada nesses três, nesse trio. Essa gente junta, porque juntos, como diz o pastor Rick Warren, nós somos melhores. Olha o que diz o texto. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, estavam os três juntos, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eu acho engraçado como os três responderam juntos. Eu não sei como foi isso, se foi ensaiado, se não foi, se foi um jogral, se foi um acróstico, mas eles responderam juntos. Olha outro texto que diz: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei, os três juntinhos, Pedro, Tiago e João no barquinho. Depois, então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os três juntos mudaram a história daquele rei. Os três juntos mudaram a história de uma cidade, porque a partir daquele momento todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os três juntos se salvaram da fornalha. Os três juntos entraram na fornalha. Os três juntos estouraram a bola. Desculpa, gente. Toda vez que eu chego em casa, ela vai perguntar: e aí, você não fez nada que as pessoas pudessem ficar chateadas com você? Eu falei assim: claro que não. Eu estava pensando sobre os três e pensando num texto das Escrituras Sagradas, e eu estou terminando, tá, gente? Quem pode me dar só 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, 25, tá bom, o restante pode abaixar. 25 minutos está ótimo, eu consigo fechar em tempo. Eu estava pensando num texto das Escrituras Sagradas. Preste atenção nisso, gente. Jesus conta uma parábola sobre dois camaradas, um fariseu e um publicano pecador. Preste atenção nisso, gente. O fariseu sobe para orar, os dois sobem para orar, e o fariseu bate no peito e diz assim: Senhor, eu sou um cara muito bom, eu sou lá do Ministério de Louvor, eu entrego meu dízimo, é o maior da igreja. Uma estupidez, não existe dízimo maior, mas ele acha. Eu entrego dízimo lá, eu ajudo, eu trabalho. Senhor, eu sou bom demais. Eu não sou como esse infeliz desgraçado que está aqui, esse perrapado que vem à igreja, não sei nem porquê. E aí o perrapado sem vergonha está lá, humilhado, diz assim: Senhor, eu não tenho nem coragem de olhar para ti, tamanha é a minha insignificância. E aí Jesus conclui a história dizendo o seguinte: que este humilde saiu honrado. Agora preste atenção, gente. Os três entraram na fornalha, os três passaram pela fornalha, e os três saíram juntos da fornalha e mudaram a história. Esses dois homens, um religioso demais e o outro pecador demais,
subiram o monte juntos, oraram no monte juntos, desceram o monte juntos e nem se falaram. Quer andar com alguém? Ande com pessoas que talvez lhe ajudem a mudar a história. Se junte a pessoas que estejam dispostas a mudar a história. Faça companhia de pessoas que tenham o desejo no coração de mudar a história. Mas tem uma outra coisa: nós não vamos mudar a história sozinhos, porque nós sozinhos não vamos conseguir mesmo. Mas também, olha o que diz o texto: respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: não há missão cumprida se Deus não for à frente. Amém, gente? Não há missão cumprida se Deus não carregar a gente. Não há missão cumprida se Deus não levantar a gente. Não há missão cumprida se Deus não direcionar a gente. Não há missão cumprida se Deus não disser sim para a gente. Não há missão cumprida se Deus não falar que é a hora. Não há missão cumprida se Deus não falar que é agora. Não há missão cumprida se não tiver interferência profunda, rasgada, nítida e visível de Deus. Não há missão cumprida se a história, a nossa história, não tiver absolutamente misturada com a história de Deus. Não há missão cumprida que não seja cumprida em nome de Deus. Se você quer sair daqui disposto a mudar o mundo, se você quer mudar a história, se você quer mudar essa cidade, se você quer mudar o seu bairro, se você quer mudar a sua casa, se você quer mudar a sua própria vida, comece pensando como você vai se agarrar com Deus, porque se não for com Deus, não há missão cumprida. A pergunta que eu quero fazer é simples: Deus quer usar você. Você está disposto, depois de tudo isso, a ser usado, sim ou não? Responda isso com você. Porque se você estiver disposto, lembre-se, você está remando contra a maré. Lembre-se que a sua identidade não é religiosa, é com Deus. É para você ser diferente, não esquisito. É para você caminhar com alguém que também esteja disposto a fazer diferença. É para você colocar Deus à frente de você. Até porque, no final da história, gente, mesmo que cumpramos toda a missão, a honra e a glória será sempre dele. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus bendito, cuida do nosso coração para que a gente tente entender um pouco do que o Senhor deseja para a vida da gente, como missionários nesse mundo, como igreja, como filhos. Que o Senhor nos olhe e perceba que temos a necessidade de mudar todos os dias, sonhando em ser limpos só por hoje. Ajude a gente a ver a missão como sendo algo que abençoe a vida da gente, mas abençoe a vida dos outros também. Que o Senhor vá à frente, que o Senhor fale o que quer falar e a gente aprenda a obedecer o que tiver que obedecer. Seja conosco, nos guarde, abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Paz e graça a todos vocês, muito obrigado, em nome de Jesus.